Gostaria de dizer que o custeio de todas as despesas será feito pela Alcas, né, que é a emissora de TV mais importante de esporte daquela região, e sairão pela Air Qatar no dia 22, 14 horas após chegarão em Doha, se hospedarão em quartos individuais, todos eles, né, bem como todos os demais clubes, né, e serão recepcionados pelos grandes clubes, como ele acabou de citar aqui, dentro daquilo que é normalidade na recepção, no caso desse tipo de jogos de competição, né? E nós temos uma pessoa que é responsável por toda a logística naquela cidade, daquele país, e também ele foi agora nomeado nosso agente para o Middle Leste, né, na Ásia, que é o senhor Rodolfo Flores, né, que eu conheci há algum tempo, né, e junto com... trabalha há 18 anos em Doha, no Catar, e está fazendo esse trabalho para nós. Tá? É isso. Com a palavra, o Rui, nosso executivo do futebol. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente Plínio, boa tarde, Adilson, boa tarde aos meus colegas de trabalho aqui da nossa assessoria de comunicação, e principalmente aos senhores e às senhoras que estão aqui conosco hoje. É um momento importante porque talvez seja a primeira manifestação nossa de atualização para o nosso torcedor do trabalho que tem sido feito intensamente no departamento de futebol nesses 20 e poucos dias, né? Há uma ansiedade muito grande de parte do torcedor, há uma preocupação muito grande nossa de que rapidamente nós possamos reconectar a Chapecoense com as rotinas desportivas, né, com as notícias desportivas, e isso faz com que nós tenhamos o maior prazer em dividir o andamento do nosso trabalho naquilo que não possa nos prejudicar no futuro com os senhores. Então, eu gostaria de atualizar alguns pontos, ratificar outros, e depois fico à disposição de vocês para as perguntas que vocês entenderem pertinentes, né? A primeira questão que, evidentemente, todo torcedor quer saber, e imagino que vocês também, é como estão as nossas contratações, né? Muito mais que contratações individuais de jogadores, nós temos o desafio de montar um novo departamento de futebol, né? Respeitando a cultura da casa, respeitando aqueles jogadores que estão aqui e que serão aproveitados, respeitando os profissionais da casa que estão aqui e serão aproveitados. Essa é uma determinação muito clara que nós tivemos e adotamos com muito prazer, de ter muito cuidado em respeitar e acolher os profissionais que aqui estão, mesmo que eventualmente tenhamos que buscar alternativas em outro local. Nós temos hoje um grupo apto a estar na pré-temporada. É a grande preocupação que nós tínhamos, era a grande ansiedade que nós tínhamos, era a primeira grande meta a cumprir, né, presidente Plínio? É saber que no dia 6 de janeiro nós vamos ter aqui um grupo para trabalhar. E esse grupo já existe, né? Nós temos, provavelmente teríamos aí de 25 a 27 atletas. Talvez não tenhamos todos aqueles que estamos negociando por questões jurídicas, por questões que passam pelo respeito ao período de férias de muitos atletas. Então, por que nós tivemos que mudar a nossa data de pré-temporada? Nós não teríamos condições de ter um número importante de atletas se a pré-temporada começasse, por exemplo, no dia 3 de janeiro. Por quê? Porque estamos praticamente montando um grupo inteiro. E esse grupo, todos esses jogadores estão em período de férias, eles têm que respeitar esse período de férias. Então, nós tivemos que prolongar um pouco o início da nossa pré-temporada, exatamente para que no dia 6 nós possamos ter aqui o maior número possível de atletas à disposição da Chapecoense. Temos alguns jogadores que notoriamente estão aqui, vocês já viram, né? Nós já temos formalizados a contratação do Grolli, do Rossi e do Nadson. O goleiro Elias também já está fazendo os últimos documentos, né? Deve estar conosco aí nos próximos dias para fazer os exames médicos. Nós oficialmente começamos a pré-temporada no dia 6 de janeiro, mas desde ontem estamos já mobilizados, corpo jurídico, departamento de futebol, área médica, fisiológica, enfim, todo o clube, desde a sua
do seu mais simples profissional, né? Todos são muito importantes para nós, todos estão mobilizados para que nós possamos realmente reestruturar o clube e cada um tem dado uma contribuição muito significativa para isso. Portanto, essas eram as principais notícias que nós queremos compartilhar com os senhores. Primeiro, nós teremos já no dia 6 de janeiro um grupo de trabalho importante. Eu acredito que essa seja a grande notícia para o nosso torcedor. Nós já temos uma rotina desportiva no clube, vocês estão vendo hoje a presença de vocês aqui, a presença de atletas, a presença de representantes de atletas. Esse também era um grande sonho nosso, retomar os espaços físicos, né, presidente Plínio, com aquilo que motiva a todos nós, que é o futebol. E vamos confirmar aqui algo que eu já venho dizendo em alguns espaços que eu ocupo, que nós decidimos, né, com, evidentemente, o aval e o aconselhamento do presidente Plínio e de todo o corpo diretivo, que nós não utilizaremos nessa temporada, nenhum atleta utilizará nessa temporada as camisas que foram do Foma, do Neto e do Alan Rusch. Por quê? Mais do que uma homenagem, porque em relação ao Alan e ao Neto, nós temos sim a expectativa que eles possam voltar a vesti-las, né? O Foma, lamentavelmente, não poderá fazê-lo, mas certamente, logo, logo estará conosco aqui, né, seu Plínio? Fazendo algo que seja digno, algo que seja compatível com a grandeza que ele tem como ser humano, como profissional, e eu conheço bem esse ser humano, porque convivi muito com ele no clube de onde eu vim, e eu queria confirmar e ratificar aos senhores de que só quem pode usar essas camisas são eles, né? E isso que nós esperamos e desejamos que venha acontecer, e eu fico à disposição para as perguntas que vocês acharem pertinentes. Os entrevistados, então, a partir de agora, no microfone da parte, ficam à disposição dos senhores. Sim, efetivamente é uma preocupação, mas é importante, a tua pergunta me oportuniza fazer um esclarecimento. Quando nós falamos de grupo de trabalho, eu estou falando aí de jogadores que já estão na casa, de jogadores da base e jogadores contratados. Por quê? Porque nós trabalhamos muito, exatamente com o Mancini, o número de atletas necessários para que ele pudesse implantar a sua metodologia, que é uma metodologia muito atual, muito moderna. Aliás, a comissão técnica está muito integrada. Nós, praticamente nesses últimos dias, estamos trabalhando muito essa integração das equipes, porque todos nós somos novos, né? Então, há uma necessidade de fazer uma integração com os profissionais que estão aqui, e devo dizer, por dever de ofício e com muita satisfação, de que a acolhida que os profissionais, todos que estão chegando aqui, estão recebendo, é como se estivessem aqui há muitos anos. E isso facilita muito os processos, né? Está havendo uma contribuição muito grande de todos os profissionais que estão na casa, em todos os setores, para que nós possamos rapidamente reestruturar o nosso departamento de futebol, o futebol da Chapecoense. E aí vale muito as informações que a gente tem da categoria de base, do departamento de formação, vale muito a lista de atletas que nos passaram, vale muito a nossa dedicação em trazer quase de 18 a 20 novos atletas. Esse é um número que nós estamos trabalhando, e evidentemente que e aqueles atletas que aqui estão, que estão sendo considerados, mas nesse número de 18 a 20 contratações, que é algo inusual no futebol mundial, nós temos que ter muita cautela, porque são muitos contratos, são muitas análises jurídicas, são muitos exames que têm que ser feitos. Por isso fizemos de tal forma que nós tivéssemos grupos de trabalho, grupos de atletas vindo a cada dia, para que nós possamos, tomara que chegar no dia 6, com o grupo mais próximo ideal. Por isso que o Mancini fala em 70%, 75%. A gente imagina que esse é o percentual, para que já na semana seguinte nós tenhamos, se não na sua plenitude, mas em grande parte, o grupo que nós pretendemos trabalhar. São clubes da mesma grandeza, são clubes que são respeitados. O Grêmio é um grande clube, eu sou muito grato ao Grêmio, né? Faz parte da minha história profissional, mas eu estou no grande clube também, né? E nós estamos tratando toda e qualquer negociação com um aspecto muito profissional, seja na ótica da Chapecoense, seja na forma como nós recebemos as contrapropostas, as propostas. Ou seja, ninguém está trabalhando aqui com um cenário de gratidão ou qualquer coisa que seja. É evidente que muitos clubes estão, nas negociações, estabelecendo cenários de parceria conosco. Mas nós nunca abrimos mão, e não vamos abrir mão, né, presidente, de ter a nossa capacidade de negociar da forma como nós entendemos correta, de fazermos as nossas escolhas, e o mercado tem sido muito receptivo a isso. Nós estamos sendo muito respeitados, até porque, falando profissionalmente, né, sem analisar outros cenários que
que eu poderia analisar aqui, mas profissionalmente nós somos uma grande marca, nós temos um calendário espetacular esse ano, nós somos, sem dúvida alguma, o clube mais observado, quiçá, do mundo, e nós temos que saber usar isso também a nosso favor, né? Então, eu te diria que não tenho sentido nenhuma dificuldade, a não ser aquelas naturais de um processo de contratar 18, 19, 20 atletas, de reestruturar um departamento de futebol, de ter um ano de transição. Nós estamos chamando o ano de 2017 de ano de transição, sem que isso signifique que nós estejamos abrindo mão de qualquer coisa que não seja aquilo que a Chapecoense sempre se propôs, de vencer e ser protagonista, né? Mas não há qualquer tipo de prejuízo por conta disso. Bom, quando eu cheguei aqui e me manifestei pela primeira vez como executivo da Chapecoense, executivo de futebol, eu usei uma palavra que chamou a atenção de algumas pessoas: pertencimento, né? Eu realmente entendo que eu só poderia render o máximo da minha capacidade profissional se eu conseguisse entender rapidamente o que é pertencer à Chapecoense. E a melhor maneira de fazer isso é entender como a comunidade se relacionava com esse clube, se relaciona com esse clube, e principalmente como as pessoas que trabalham aqui veem futebol, vivem futebol e pensam futebol. E eu tive o privilégio, até por uma formatação de futebol muito inteligente e hábil do presidente Plínio, do presidente Ivan, que agora é vice-presidente do clube, de ter contato direto com essas pessoas desde o início, né? O Nivaldo é um ídolo do clube, eu percebo isso todos os dias que saio com ele, né? Ele tem um carisma muito grande, a mesma coisa o Maringá. E acho que todos nós, junto com o Mancini, com todos os profissionais que estão aqui, eu não vou citar porque eu estaria sendo injusto, nós conseguimos rapidamente passar um para o outro. Eu passei para eles aquilo que eu trago das minhas outras experiências e eles conseguiram passar para mim o que significa vestir essa camisa, o que significa estar aqui. E isso é o ideal, né? Porque nós só vamos conseguir reconstruir o departamento de futebol, o futebol da Chapecoense, juntos, né? Eu disse aqui também da primeira vez, não há o eu nesse trabalho. Eu estou responsável, eu estou executivo da Chapecoense, mas eu sou chapecoense. E para ser chapecoense, eu tenho que entender que só coletivamente nós vamos conseguir colocar um grupo capaz de representar as cores da Chapecoense, um grupo capaz de enfrentar esse calendário. E te digo de forma muito clara, a presença desses dois profissionais junto conosco, junto com o Ney, que é o nosso vice-presidente, que também é uma pessoa com uma história muito grande no clube, que me contou várias histórias das grandes dificuldades que ele enfrentou aqui e todos os outros. Para mim, é fundamental a presença desses profissionais. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Aninho também, Adilson, enfim. Rodrigo Goulart, do Diário do Iguaçu e também da Rádio Chapecó. Quantos, e se possível também, quais desses jogadores que estão chegando estavam na lista já do Cadu e também do Maurinho, que a gente sabe que eles já tinham mapeado, né, alguns jogadores aí para a temporada de 2017. Bom, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi respeitar exatamente essa lista, né? Porque era um dever meu, profissional, de entender que a Chapecoense tem uma história e essa história tem que ser respeitada. Então, nós trabalhamos muito em cima dessa lista. Claro que nós ampliamos essa lista porque ela era uma lista feita para contratar 3, 4 jogadores pontualmente e nós nos vimos diante do desafio de contratar 20, 22, 18, 19 atletas, né? É uma lista muito bem feita, como era a característica dos profissionais e dos amigos que tu citaste, né? Eu tinha uma relação muito próxima com o Maurinho, não tanto com o Cadu, mas com o Maurinho, sim. E essa lista teve muitas convergências com as nossas listas. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a mapear 90 atletas, utilizando as listas que já existiam aqui, o próprio Mancini. Chegamos depois, no segundo momento, a 50 atletas, sempre analisando o perfil de atleta para estar na Chapecoense, e finalmente chegamos a uma lista de 37 a 38 atletas e que desembocou no número de contratações que nós temos hoje. Então, respondendo a tua pergunta, sim, efetivamente, essa lista de atletas nos foi útil. Há muita convergência de nomes, porque eram profissionais que estavam no mercado, que tinham um bom olhar, um olhar muito adequado de mercado. Todos nós somos de mercado, então vários nomes se repetem nas listas, mas evidentemente que era uma lista feita para a reposição pontual de alguns atletas e por isso nós tivemos que ampliar os nomes e trazer também para a nossa relação as nossas características, a nossa forma de ver o futebol. Só por orientação, então, as duas últimas perguntas.
Boa tarde a vocês, Elisandra da Band Santa Catarina. Boa tarde. Em relação a empréstimos, se vai ter algum tipo de empréstimo, se algum clube se ofereceu para fazer empréstimos, e em relação ao Foman, se ele poderá trabalhar aqui na Chapecoense? Bom, em relação ao Foman, eu evidente, já tornei público aquilo que o presidente Plínio me disse e que toda a diretoria me disse, né? E que eu recebi com muita alegria, que se nós queremos construir uma nova atividade profissional para ele aqui, né? E eu acredito até que outras oportunidades muito interessantes vão surgir para ele, pelo que a gente pôde ouvir lá em Assunção, por exemplo, né? Mas não é um compromisso do Rui, é um compromisso da instituição. O presidente Plínio praticamente me colocou isso como uma das minhas metas, né, presidente? De que nós possamos construir de forma digna, correta e condizente com a capacidade que o Foman tem de aprendizagem, ele é muito inteligente, de que ele possa estar conosco aqui, contribuindo com o seu trabalho, com a sua dedicação, como sempre contribuiu. Para mim seria um prazer enorme, porque, como eu falei para vocês, eu já trabalhei com ele, eu sei com que tipo de ser humano nós estamos contando, e o mesmo vale para os demais atletas, que mais do que um simbolismo de não entregar a camisa deles para os outros, para outros que chegam, e que chegam com uma grande responsabilidade, é dizer a eles o seguinte: estamos esperando, né? Claro que isso vai ser conduzido pelo nosso departamento médico, extremamente competente, que vai avaliar todos os cenários de possibilidade disso acontecer no seu tempo devido. Quanto a empréstimos, é óbvio, nós estamos usando muito essa ferramenta do empréstimo. Nós vamos ter um número expressivo de jogadores emprestados, porque essa sim foi a grande ferramenta para que nós pudéssemos agregar qualidade, agilidade e orçamento, né? Se eu citar um clube aqui, eu vou estar cometendo no mínimo uma injustiça com outros 5, 6, né, presidente? Então, eu posso dizer a vocês, aos senhores e às senhoras, que muitos clubes têm sido extremamente parceiros. Eu acho que essa é a palavra correta, né? Por quê? Porque sempre tem uma reciprocidade, né? Por mais que ela às vezes seja desequilibrada, por vezes nós recebemos muito mais do que damos. Jogar na Chapecoense, vestir a camisa da Chapecoense, pertencer a esse clube, como eu disse, é algo muito importante. Se vocês perguntarem, vocês vão ter a oportunidade de perguntar para os atletas que estão aqui hoje, eles me disseram. Nós há pouco cruzamos por 2 atletas que estão aqui fazendo já os seus exames, e eles disseram a mim e ao presidente que estão muito felizes de estar aqui. Quer dizer, esse é um sentimento que se percebe claramente em todos aqueles jogadores que nós estamos contatando, e vocês podem ter certeza, o torcedor pode ter certeza, que só traremos para a Chapecoense quem realmente queira estar na Chapecoense. Mário Tomás, Rádio Chapecó. Boa tarde, presidente Plínio, Dico, Rui. Boa tarde. Nós tínhamos um planejamento histórico da Chapecoense com o Campeonato Catarinense, depois se observava o Campeonato Catarinense e acrescia as peças necessárias para uma competição nacional. Essa realidade muda agora com Primeira Liga e Campeonato Catarinense, e logo depois nós temos a Libertadores, que é uma competição sem precedentes na história da Chapecoense. Chapecoense que inicia os trabalhos é a mesma Chapecoense da Libertadores, ou nós teremos tempo para ajustar peças e, quem sabe, trazer contratações diferenciadas para essa competição que se pode considerar a mais importante? Bom, eu costumo dizer que um grupo de futebol está sempre aberto para entradas e saídas, né? Por quê? Porque assim o futebol, né? O nosso compromisso, o desafio que o presidente Plínio e todo o seu corpo diretivo nos deu é de reestruturar o departamento de futebol, o time da Chapecoense, e, portanto, ter quantidade e qualidade era impositivo para nós, né? Porque nós precisamos trabalhar com a quantidade, né? Imagine você que nós tínhamos aqui 4 atletas, né, em condições de jogar, algum em fase de recuperação, sem considerar os jogadores da base, porque nós não podemos transferir para os meninos da base essa responsabilidade neste momento. Ela pode até surgir ao longo do ano, mas diante de uma equipe estruturada, porque é assim que se faz na implantação de um jogador no profissional. E aqui está o Adilson para confirmar isso. Nós queremos muito que o time, o grupo de trabalho que inicia o ano, seja um grupo que possa permanecer até o final, porque isso é a prova de que nós acertamos, né? Evidente que vamos estar atentos ao mercado, evidente que vamos estar atentos a eventual alteração de cenário, né, presidente, que possa surgir, que seja vantajosa para nós. É evidente que vamos estar atentos aos campeonatos regionais como um todo, o nosso campeonato e os demais campeonatos, de tal forma que a gente possa agregar uma ou outra peça. Mas, de forma muito objetiva, o grande esforço nosso é para que nós tenhamos, já nos primeiros 3 meses de trabalho, o grupo que se aproxime muito daquele que vai começar e terminar o ano de 2017 conosco.